do ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Hoje é dia 6/7, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana e eu espero que seja abençoada igual todas as outras, certo? Como foi o final de semana de vocês? Curtiram bastante em casa, junto da família? Muito bem. Amanhã começam nossas avaliações, certo? E hoje a tia vai revisar com vocês língua portuguesa, matemática e geografia, certo? Não serão questões difíceis, serão fáceis, então dá para vocês darem uma revisada, ok? A tia vai fazer um breve resumo, não vai se expandir muito, certo? Então, na página 3 nós temos o quê? Conto. Conto nós vamos trabalhar o quê? Mais a interpretação de texto. Aqui nós estamos vendo, né, um texto. Eu existo, ele existe, nós existimos. Então, a tia, no começo do livro, contou esse texto para vocês e nós o quê? Respondemos a atividade na página 4 de produção textual, certo? Então, revisem as atividades que relacionam ao texto, ok? Na página 6 e na página 7 também nós falamos um pouco sobre o texto. Aqui tem os exercícios, não é? Que tem a expressão não custa nada ser gentil, né? Que nós já viemos falando sempre sobre gentileza, que gera gentileza. Sobre o que é um personagem. O que é um personagem? É qualquer ser que atue numa história, certo? Na página 8, nós o que? Vimos como lemos e como escrevemos, certo? Será se a gente escreve de baixo para cima ou de cima para baixo? Será se a gente lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Nós lemos o quê? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? Do começo, a gente lê do começo. Não tem condições da gente ler do fim, não é? Senão a gente não vai entender absolutamente nada. Temos a revisão falando sobre isso, né? Como lemos e como escrevemos. Não custa nada ser gentil, cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador. Temos a continuação da atividade do texto, daquele texto lá que a tia leu no comecinho, para vocês. Eu existo, você existe. Temos algumas palavras de gentileza, certo? Com licença, por favor, obrigada. Letras e sílabas na página 12, certo? Nós temos o quê? Para vocês separar em sílaba as palavras. Aqui nós podemos ver que nós temos o exercício, estudem pelo exercício também, que nós estamos juntando as letras para formar sílabas. E das sílabas nós estamos juntando para formar o quê? Palavras. Então, vocês já sabem separar as sílabas, não é? As palavras são pronunciadas em pequenos blocos. Cada um deles é chamado de sílaba. Uma palavra pode ter só uma sílaba ou pode ter mais sílabas. E como a gente faz para saber quantas sílabas a palavra tem? A gente usa o quê? As mãozinhas batendo as palmas, exatamente. E as sílabas é cada som que a palavra faz. Por exemplo, macaco. Aqui eu tenho vários sons diferentes, ó. Macaco. Eu tenho 3 sons diferentes. E o que? Eu tenho 3 sílabas. Muito bem. Na palavra 14, 15, 16, 17, 18 e 19 são o que? Questões que falam sobre sílabas. Ok? Que vocês vão separar em sílabas. Na página 22, nós temos letra P e letra B. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso antes, o quê?
de P e B se usa a letra N nas palavras que a gente pensa que é a letra N, mas é a letra M, certo? E essas duas letras se confundem muito por causa do fonema delas, certo? Então, na página 22, 23, nós temos falando sobre o quê? As palavras com P e B, certo? Na página 24, é um resumo do que falamos no primeiro capítulo de língua portuguesa, certo? Que nós aprendemos o quê? Ler e escrever palavras de gentileza. Os textos são lidos e escritos da esquerda para a direita, de cima para baixo. As palavras são separadas por um espaço em branco na frase. Lembra que toda vez que vocês iam escrever, o que a tia copiava no quadro, eu dizia, deixem o espaço, não juntem as palavras. Em algumas situações, mudamos a letra, certo? Letra P e B. Trava-língua, algumas vezes retiramos uma sílaba de uma palavra, formo outra palavra, certo? Na página 25, nós temos falando sobre algumas obrigações, ok? Que não vai cair na avaliação. Na página 28, nós temos sílaba e encontro vocálico, certo? O encontro vocálico acontece quando dois sons vocálicos estão lado a lado. Podem estar na mesma sílaba ou podem estar em sílabas diferentes, como esse exemplo aqui dessa palavrinha caixa. O encontro vocálico, ele está o quê? Em uma sílaba, ele está junto. Caixa. Mas pode acontecer do encontro vocálico estar o quê? Separado. A letra A pode estar na primeira sílaba e a letra I pode estar o quê? Na outra sílaba. Então, pode acontecer, certo? Encontro vocálico é a junção de duas vogais, que vocês já sabem, certo? Ainda na página 28 tem um exercício falando sobre os encontros vocálicos, para vocês formar as palavras com os encontros vocálicos que estão faltando. Então, nós temos diversas palavras aqui. Na página 29, 30 e 31 também é sobre os encontros vocálicos, certo? Na página 32 vem falando o que? Da agenda. As pessoas têm muitas obrigações e compromissos a cumprir. As agendas, impressas ou eletrônicas, ajudam a organizar o que temos a fazer, ok? Então, a gente usa a agenda para não esquecer dos nossos compromissos, ok? Lembram da agenda de vocês, da escola, que a tia sempre anotava o que vocês deviam fazer? Muito bem. Nessa agenda, as agendas não são todas iguais, mas é comum apresentarem um espaço para as anotações correspondentes a cada dia do ano. Então, as agendas, elas têm o quê? Os dias da semana, os dias do ano e os dias do mês, certo? Então, nós temos o ano todinho na agenda e a gente serve para cada dia da semana, do mês e do ano, a gente anotar o que nós vamos fazer no nosso dia a dia, certo? Então, a agenda tem aqui na página 33, tem um exercício 33 e 34, tem um exercício falando sobre isso, sobre as agendas, que tem o que? Os dias da semana, como a tia falou. Tem as coisas que você deve fazer, tem que colocar o ano, suas informações, certo? Na página 37, nós vimos agora números, dias da semana e meses do ano, certo? Praticamente o calendário, que nós já estudamos também no primeiro módulo, naquele livro que nós tínhamos estudado. Você já estudou que pronunciamos a palavra em pequenos blocos? Leia as palavras a seguir, batendo palma a cada sílaba. Isso vocês já sabem, certo? Na página 38, 39, 40, 41 e 42, né? Nós temos os exercícios falando sobre os dias da semana, quais são? O primeiro, domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? A tia falou abreviamente. A tia abreviou os dias da semana, falou só segunda. Se a gente quiser abreviar, como tem no nosso calendário, são só o que? As 3 primeiras letras da palavra. Por exemplo, na página 38, nós temos um exercício, na questão 6. Olhem só, como está abreviado os dias da semana, certo? Muitas vezes, nas agendas, nos dias da semana são abreviados, ou seja, aparecem somente algumas letras, ou, dependendo do espaço, somente uma letra. A abreviatura dos dias da semana é feita com as 3 primeiras letras, certo? Como a tia falou para vocês. Na página 39 tem falando da abreviação, só que sem o feira, só segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ok? Na página 43, nós temos o quê? O calendário, certo? Nós temos, no calendário, as informações são dadas por meio de quê? Palavras, números, imagens. São o quê? Por palavras e números. Na página 44, 45 e 46, nós temos exercícios falando sobre o calendário, sobre os meses do ano, quantos dias tem os meses do ano, os feriados, certo? Então, estudem pelos exercícios. E temos o que? Por último, nós estudamos os sinais de pontuação, certo? Nós enfatizamos o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o travessão e o ponto final. Para que serve o ponto de interrogação? É usado para fazer uma pergunta. E o ponto de exclamação, ele expressa o quê? Emoção, sentimento, que a gente fala o que a gente está sentindo. A gente está exclamando. O travessão é usado para indicar a fala de um personagem. Ele é indicado em textos. E o ponto final, pronto, fez uma frase, ponto final, acabou a frase. Na página 53, nós temos o quê? 3 tirinhas lá embaixo de uma mesma frase. A mesma frase, só que tem 3 tipos de sinais diferentes. Vai ter festa na floresta? Qual o sinal que eu usei? Vai ter festa na floresta. Eu estou o quê? Exclamando, expressando sentimento. Vai ter festa na floresta. Pronto, acabou. Não expressei nenhum tipo de sentimento. Ponto final. Vai ter festa na floresta? Qual foi a expressão que eu fiz? Foi de pergunta, certo? Na página 54, temos um exercício falando sobre os sinais também, certo? E na 56 foi um resumo também do que a tia está fazendo aqui, do que nós aprendemos, certo? Então, estudem para a nossa avaliação de língua portuguesa, certo? Não estará difícil. Já mandei para os pais de vocês o roteiro do que irá cair, certo? Um beijo.